Olá a todos, tudo bom? Meu nome é Anderson, eu sou revisor de texto há mais de 10 anos. Eu tenho uma pequena empresa na área de revisão. Eu emito nota fiscal, se for necessário. Eu presto serviço para pessoa física e também para pessoa jurídica. Eu ofereço dois tipos de serviço de revisão: revisão ortográfica e gramatical e a revisão crítica, mas eu também posso personalizar a etapa de revisão de acordo com a necessidade do cliente ou da empresa. Para o caso da revisão ortográfica e gramatical, é a dita revisão mais simples, geralmente mais esperadas. Mas eu sugiro esse serviço para os casos em que o texto esteja bem redigido, porque você não pode simplesmente escrever um texto e jogá-lo nas mãos do revisor. Né? É preciso que você trabalhe na edição e edite o texto antes de enviá-lo para revisão. Todo texto precisa ser revisado. Então, se você simplesmente escreve um texto e joga para o revisor e exige uma revisão, por exemplo, num curto período de tempo, isso pode implicar a qualidade, perda da qualidade. Então, você é o autor responsável pelo texto, você precisa trabalhar no seu próprio texto e, depois desse trabalho, que precisa ser bem feito, você envia o texto para o revisor. E o revisor ainda assim encontrará vários problemas, fará os devidos ajustes e você poderá considerar o seu texto pronto para publicação depois dessa etapa, vamos dizer, dessa maneira. Eu chego a realizar para um texto bem escrito de 20 a 30 alterações por lauda. Vamos colocar por página aqui nesse caso, né? Por página. E então eu nunca fiz menos do que 20 alterações por página em um texto. Então, mesmo textos de doutores, eu já revisei textos de universidades renomadas, como USP, Universidade de Brasília, UFRJ, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Ceará. Já revisei textos de juízes renomados. Inclusive, já atuei no Supremo Tribunal Federal, na seção de padronização e revisão de texto, e mesmo lá ainda eu encontrava algumas inadequações, porque isso é um processo extremamente natural. Ninguém é detentor absoluto da escrita, nem o autor, nem o revisor. Então, a revisão, quando feita por um bom profissional, ela tem esse aspecto, esse caráter de trazer esse olhar de fora, essa contribuição de fora. E então esse serviço, revisão ortográfica e gramatical, ele se refere a isso. São alterações relativas à ortografia, ao novo acordo ortográfico, e relativas à regência, relativas à concordância, à pontuação, uso adequado de pontuação, uso de crase, uso de porquês e até inclui coesão e coerência. E para o caso de algum período mal elaborado, nesse caso eu deixo um comentário. Então, é uma revisão mais simples, é uma revisão dita final para a publicação. Mas lembre-se de que para esse serviço você precisa ter editado o seu texto. Esse serviço não resolve o problema de textos que estejam muito mal escritos. Para o caso de textos muito mal escritos, eu sugiro a revisão crítica. A revisão crítica, ela inclui a revisão ortográfica e gramatical, e além disto, eu faço alterações para deixar o texto mais elegante. Então, são alterações, por exemplo, de estilo, para uniformizar a linguagem do texto. Né? Às vezes, um vocábulo é inadequado para uma área mais científica, eu faço essa alteração, o uso está muito informal, está muito falado. Eu, com base no conteúdo que está ali, sem mudar o conteúdo, altero o texto para um estilo mais acadêmico e informal. É claro que essas alterações, pessoal, elas não são absolutamente mensuradas. Então, há pesquisas científicas que indicam que todo texto altera a oscilação no texto em relação à formalidade e à informalidade. É comum que isso aconteça, mas para um texto formal, ele predominantemente, as características gerais dele serão características de formalidade, né? Mas é possível que haja algum outro aspecto informal, porque isso é natural da escrita e da língua. Então você dificilmente terá absolutamente 100% um texto
e não tenha essa alteração, porque isso é natural. Seja ele escrito por qualquer um, tenha ele passado por qualquer revisão, por vários revisores inclusive, porque isso é um processo não mensurável dessa maneira. O texto, ele é processo do pensamento humano, não é uma coisa ali tão exata, tão certinha, né? Mas o serviço ele traz contribuições, é possível uniformizar essa linguagem. Além disso, você pode solicitar, tanto para mim quanto para qualquer revisor, que seja feita uma revisão personalizada do texto. Então, você quer que só algumas coisas sejam modificadas e você não quer ter o trabalho de modificá-las, você pode fazer você pode pedir ao revisor que faça essas alterações, né? E eu tenho muita experiência na área. Eu não terceirizo o meu serviço. Eu mesmo revisarei e reviso o seu texto. Então envie o material para orçamento aos meus meios. Se eu não for possível, geralmente eu tenho tempo, sim, mas se não for possível, eu digo o prazo que eu solicito para revisar o texto ou indico um outro revisor capacitado. E eu também ofereço consultoria textual, se você tiver alguma dúvida. Eu vou deixar aqui embaixo os meus contatos. Um abraço a todos e eu estou à disposição, pessoal. Tchau, tchau.